No vídeo de hoje a gente vai fazer uma receita de ovinho recheado com amendoim, que é sucesso na minha família e eu quero compartilhar essa receita de Páscoa com vocês. Vamos comigo? Olá, meu nome é Dandara e esse é o Intolerante Sem Filtro. Não se esqueça de já deixar seu like e principalmente se inscreva no canal para ficar por dentro dos próximos vídeos. Hoje eu vou compartilhar com vocês uma receita que é tradição na minha família, que eu tento sempre manter viva essa tradição, que são os ovinhos de galinha. A gente pinta eles e recheia com amendoim. Quando eu era criança, eu ganhava toda Páscoa uma cestinha com vários desses ovinhos dentro e a gente amava comer o amendoim, depois brincar com a casquinha, quebrar nos primos, na cabeça, enfim, a gente fazia a maior baderna com essa casquinha, mas ela é muito bonita e dá super para vocês fazerem com as crianças, darem de presente aí para alguém que vocês gostam, para um parente, para um amigo, para qualquer pessoa. Mas primeiro vocês vão precisar anotar os ingredientes para ver o que a gente precisa para fazer essa receita. Para essa receita, você vai precisar de 360 gramas de açúcar refinado, 240 ml de água filtrada, 2 colheres de chá de canela em pó, 2 colheres de sopa de cacau em pó, 2 colheres de chá de fermento em pó, 600 gramas de amendoim torrado, casquinha de ovo de galinha limpa e higienizada, papel crepom diverso e cola bastão hipoalergênica. Então vamos começar a receita. Eu tô utilizando luvas, porque a gente vai mexer aqui com papel crepom e com água, então o papel crepom ele vai soltar tinta. Se você não tiver problema de manchar a mão, enfim, você pode fazer sem. Eu já fiz várias vezes sem, só que fica 1, 2 semanas para sair da unha e dos dedos, tá? E daí fica tudo colorido, bem forte. Então dessa vez eu preferi utilizar a luva. Aqui eu tenho os ovinhos que eu fui separando, né? Então a gente tá juntando há um tempinho aqui em casa. Na hora de utilizar, a gente quebrava só a partinha de cima aqui, então tem que ir bem delicado para conseguir quebrar só a parte de cima. Depois a gente lava, higieniza aqui essa casquinha para poder utilizar, tá? Então eu já tenho aqui uma quantidade grande pra gente poder fazer aqui os nossos ovinhos. Então vamos começar. Então primeiro a gente pega o ovinho e daí você utiliza a sua criatividade. Eu tenho aqui papel crepom normal, daqueles que a gente encontra em papelaria, tá? Então eu tenho várias cores e daí você vai colocando do jeito que você quiser. Não tem regra, não tem forma. É super criativo mesmo. É legal você chamar as crianças para fazer. Então isso daqui é super tradicional na minha família. Quando eu era criança a gente fazia junto, né? As crianças ajudavam a pintar. Ficava todo mundo com a mão manchada, mas ninguém ligava, né? E aqui você vai fazendo do jeito que você achar que fica melhor. Então, você vai misturando aqui as cores. Você pode cortar menor, então eu já deixei aqui uns papéis crepons cortados. Mas se você quiser cortar mais fininho, né, para conseguir fazer várias cores, fica também a seu critério. Então, aqui a gente embrulha ele com o papel da cor que a gente quiser. Aí ele fica dessa forma. E agora a gente coloca, né, numa forma ou em algum lugar para poder deixar secar. Então a gente só pode tirar esse papel crepom depois que o papel estiver bem sequinho, porque daí ele já vai ter saído toda a tinta que a gente precisa, né? E daí a gente já pode tirar. Quanto mais papel crepom você colocar, mais escuro ele vai ficar, tá? Então você pode enrolar uma boa quantidade seco. E daí depois você vem molhando. Então, ou você pode molhar o papel crepom igual eu tô fazendo, você vem aqui com ele, né? Passa aqui na água e depois você embrulha. Ou você pode embrulhar primeiro e depois colocar ele dentro da água. Também dá certo das duas formas. Então, você pode passar ele aqui seco, ó. E daí depois você vem com a água passando aqui no papel para ele poder soltar a tinta. Então, pode até submergir na água mesmo.
E daí ele não fica perfeito, tá, gente? Então aqui eu tô fazendo uma linha, por exemplo, ele não vai ficar a linhazinha perfeitinha. Ele mistura as cores, né? Porque como é líquido, então conforme vai soltando aqui a tinta, ele vai misturando nas cores. Então eu não consigo ter, por exemplo, um verde sozinho, uma linha verde junto com uma rosa, ele fica bem misturado. Aí dá pra você fazer um de uma cor só também, então você embrulha aqui bem. Pra ele ficar escuro, você passa mais papel, né, pra soltar mais tinta. Aí você embrulha, vem aqui na água. Passa aqui, ó, já tá começando a soltar tinta. Olha aqui como tá a minha mão. Então, isso daqui, se eu não tivesse de luva, ia tá tudo na minha pele. Daí fica um tempinho, né, demora um pouco pra sair. Aí aqui você vai passando. A gente já fez também utilizando álcool. Se a gente utiliza álcool, em vez de passar água, a gente dá uma borrifada de álcool, solta mais tinta. Então, se você quer uma cor mais escura, você também pode utilizar álcool. Aí, olha aqui o que eu falei, né? Que não tem como ficar uma cor só. Como eu tô com a minha mão suja de outras cores que eu já mexi, a hora que eu encosto, ó, eu já sujei aqui de verde. E eu tô passando rosa, então vai ficar uma mescla de cores. Mas isso que é o legal aqui do ovinho, tá? Ficar essa mescla de cores mesmo. Então, assim que minha avó fazia, né, com papel crepom. E ela também fazia com água de beterraba, utilizava para pintar aqui os ovinhos, né? Na época que eles moravam na fazenda e daí não tinham acesso aqui a esse tipo de material. Mas lá no sul, esses ovinhos, eles são bem famosos, o pessoal faz bastante. E a gente tinha bastante isso na nossa infância. Então, a gente sempre que possível, todo ano, a gente tenta manter aqui a tradição, porque eles ficam uma graça. E daí, se você gosta de fazer desenho, gosta de mexer, né, com esse tipo de artesanato, de pintura, enfim, você pode fazer também com tinta. Eu já utilizei tinta guache. Eu vou colocar aqui pra vocês uma foto de um ano que eu fiz como se fosse emojis. Eu pintei todos os ovos de amarelo. E daí eu vim, né, com um pincel mais fino, fazendo a carinha desses emojis. Ficou muito legal. Eu vou colocar aqui a foto para vocês verem. Então, isso daqui é para usar a criatividade mesmo, não tem regra. E o objetivo é pintar, deixar o ovo colorido, divertido para as crianças. Eu sempre gostava de dar também para os meus professores na época da escola. Então, eu pintava, fazia e dava para as pessoas. E aqui a gente vai pintando, então acompanha aí comigo esse processo e daí depois a gente vai deixar então secando. Então aqui eu já tenho alguns que a gente já fez, ó. Eu vou colocar ele pra secar e depois que secar eu trago aqui pra vocês verem como que ele vai ficar, como que a gente tira aqui o papel, tá bom? Vamos aqui então continuar pintando os nossos ovinhos. Agora, a gente já pode preparar o nosso amendoim para poder colocar dentro das nossas casquinhas, né? Então, elas estão secando, a gente já pode ir preparando aqui o nosso amendoim. Então, eu vou colocar aqui na panela primeiro o amendoim. Depois, o açúcar. A água. O chocolate ou o cacau em pó aí da sua preferência, sempre olhando se não tem contaminação cruzada, se não tem leite. Aqui a canela. E por último, a gente coloca fermento para ele ficar bem crocante, tá? Então, essa receita aqui, ela é igual do Bavarian Nuts, que tem normalmente no aeroporto, no shopping. Então, ele fica bem parecido aqui o gosto, colocando o cacau, a canela e o fermento ajuda na crocância. Então, fica bem gostoso esse amendoim pra gente poder rechear nossas casquinhas. Agora, a gente dá uma boa misturada aqui em todos os ingredientes. E quando a mistura estiver homogênea, a gente pode deixar aqui no fogo alto para cozinhar. Então, o amendoim, ele vai cozinhando junto aqui com essa calda, né? E daí, ele cozinha por um tempo.
e depois ele vai começar a secar. Por causa do açúcar, ele vai começar a caramelizar. Nessa hora, é muito importante a gente sempre estar próximo e mexendo, porque a hora que ele começar a realmente secar, e daí eu vou mostrar pra vocês, a gente precisa mexer vigorosamente, porque senão a gente não vai conseguir fazer com que o amendoim fique envolto do açúcar e aqui dessa mistura, tá? Mas aí eu mostro pra vocês certinho qual que é o momento. E agora, quando a gente coloca no fogo, é normal ele espumar. Por quê? É o fermento químico aqui fazendo o efeito dele, né? Então, agora que ele tá em contato com o calor, ele cresce, então por isso que ele vai dar uma espumada. É normal, não se preocupem, tá? Então, agora a gente vai mexendo aqui até chegar no ponto de começar a secar, e daí eu mostro pra vocês e também como que a gente tem que fazer para nossos amendoins ficarem todos envoltos aqui desse açúcar, tá? Então, aqui o nosso amendoim, ele já secou bem, ó, já tá quase sem calda. Então, daqui pra frente, a gente precisa sempre ir mexendo, porque agora é a hora que ele vai secar e grudar, então, o açúcar aqui em torno, tá? Então, tem que ir mexendo aqui de vez em quando, porque quando ele secar, ele seca bem rápido. É igual o curau, quando a gente faz que do nada ele engrossa, né? E bem rápido, e você precisa mexer rápido para não empelotar. Esse daqui é a mesma situação, você precisa mexer bem rápido, porque senão você não consegue fazer o açúcar grudar aqui em todo o amendoim, tá? Mas vamos acompanhando aqui. Então, aqui, ó, ele já tá secando, ele vai começar a grudar, então, ó, já tá bem duro e é bem difícil de mexer, tá? Então, tem que ter um muque, viu? Porque é pesado isso aqui, essa quantidade. Então, tem que ir mexendo, ó, pra ele grudar bem no amendoim. Então, aqui ele já tá pronto, você já pode desligar o fogo. Então, aqui, ó, você pode ver que o amendoim, ele tá com uma casquinha de açúcar. Não é uma casquinha tão grande, tá? Então, eu não quis colocar muito açúcar. Se vocês gostarem com uma casquinha maior, vocês podem dobrar aqui a quantidade, então, dos ingredientes, tá? Então, aqui ele tá com uma certa quantidade de açúcar, só que não tá tão coberto 100%, tá? E daí é normal, vocês podem observar que fica uma quantidade de pó. E daqui, esse pozinho, você pode, então, separar para fazer alguma outra receita, tá? É normal mesmo sobrar aqui uma quantidade, ó, que não gruda. Agora, a gente só esperar esfriar aqui pra gente poder, então, rechear os nossos ovinhos. E daí eu mostro pra vocês, então, na sequência, como que ficou eles. A gente vai tirar, então, o papel crepom, que eles estão envolto, e rechear aqui nosso ovinho. Vamos terminar aqui nosso ovinho, então. Ó, ele ainda tá um pouco úmido, já fazem umas 2 horas, mais ou menos. Mas, para poder terminar aqui, mostrar pra vocês como que ele fica, eu vou tirar aqui de alguns já, tá? Vocês podem deixar até secar, conforme eu falei, tá? É que hoje tá um pouco úmido, então ele vai demorar bastante. Às vezes tem que deixar até de um dia pro outro.
Então, olha como que ele fica super bonito. Ó, ele fica bem colorido. Vamos abrir aqui um outro. Vou abrir esse aqui que tem verde. Normalmente fica com uma cor bem forte, bem bonita. Então, como ele ainda tá molhado, ainda vai dar uma sujadinha nos dedos. Mas quando ele tá seco, é tranquilo, ele não suja nada. Olha como ficou lindo esse. Ó. Então, ele fica todo manchado aqui, provavelmente porque tinha pego um pouquinho de tinta anterior. Olha como fica bonito. Fica muito show. Esses daqui, ó, que eles foram pintados com o resto que ficava na mão, eles já estão secos. Então, tem esse. Esse aqui, ó, também, que foi pintado com o restinho de tinta que vai ficando na mão. Tem esse outro. Tem um aqui que a gente fez com bolinha, ó. Então, você pode pegar o crepom e fazer umas bolinhas e colocar nele. Olha como fica legal. Enfim, usar a criatividade para fazer aqui os ovos. Olha esse daqui, que tava todo com papel rosa. Ficou bem forte. Olha que lindo. Depois que a gente finaliza, então, aí você tira aqui o papel crepom de todos os ovinhos, né? Depois que você tirou, então, o papel crepom de todos, e daí depois eu vou fazer isso daqui, o que a gente precisa fazer? Eu vou mostrar aqui pra vocês como que a gente pode fazer uma cestinha bonitinha pra dar pra uma criança, pra deixar na sua casa aí pra Páscoa. Então, aqui, ó, eu tenho uma cesta que eu coloquei alguns papéis crepom cortado, né? Como que eu faço isso? Eu corto, então, aqui o papel crepom, né, em uma espessura bem fina, e daí é só abrir ele, e daí ele vai ficar como se fosse um ninho, ó. Aquele ninho de galinha mesmo. Então, ó, você vai abrindo, aí você vai fazendo vários desses e vai colocando, fica super legal pra você colocar os ovinhos aqui depois apoiado, ó. Então, esse daqui é uma super dica pra vocês poderem fazer. Vamos lá pro ovinho, né? Então, os ovinhos já estão pintados, que é a parte mais importante. A gente precisa, então, rechear eles. Então, aqui tá o amendoim que a gente fez. Então, agora, a gente vai colocando os amendoins aqui dentro. Mas, a gente precisa também de uma tampinha para poder fechar depois aqui o ovinho, pro amendoim não cair. Essa tampinha eu também faço com papel crepom. Então, até deixei uma aqui para poder cortar com vocês. Então, eu corto aqui uma grossura boa, né, de papel crepom. E daí, a gente precisa fazer um círculo com ele. E daí, vai cortando aqui para fazer o nosso círculo. E daí, vai depender também do tamanho do buraquinho que você fez no ovo, na hora de abrir ele, tá? Então, quanto maior, melhor aqui esse diâmetro aqui dessa bolinha, tá? Então, a gente vai fazendo aqui. Então, aqui, ó, já ficou certinho o círculo. Então, eu já consigo ir tirando os círculos aqui depois pra poder fechar. O que eu faço? Nesse caso que eu tô fazendo colorido, a gente pode fazer colorido também aqui esses círculos. Mas eu já fiz situações em que eu fiz tudo preto. Quando eu fiz, então, dos emojis, eu também fiz tudo preto aqui, a bolinha pra poder fechar, tá? Então, a gente deixa a nossa bolinha aqui. E pra fechar, a gente precisa usar cola. Eu comprei uma cola bastão, que é hipoalergênica, e como ela vai ficar em contato só com a casca do ovo, não tem problema, tá? Ou, se você quiser, você pode fazer também cola caseira com polvilho, porque daí ela é comestível realmente. Mas esse daqui a gente vai passar só na bordinha pra poder encostar só na casca do ovo, tá? Então, como que a gente faz agora? Vou deixar já aberto aqui a nossa cola. Então, agora, a gente pega aqui o ovo. Às vezes, na hora de rechear, você vê que precisa colocar... Na verdade, fazer uma abertura aqui maior, né? Pra poder colocar o amendoim. Nesse caso aqui tá tranquilo. Então, você vai colocando. Não precisa encher
até ficar transbordando, senão fica ruim depois de rechear, tá? Na verdade, fica ruim de tampar, gente, ó. Então, aqui eu já tenho o ovinho recheado. Eu vou passar aqui só nas beiradinhas a cola, e daí não precisa de muito, bem pouquinho mesmo. E daí a gente vem aqui e tampa. Então, você vai passando a mão aqui em todas as laterais. Ai, gente, olha que lindo. Fala sério. Olha, ele fica assim. Então, aqui, a gente vai fazer esse processo com todos os ovinhos. Então, a gente vai colocando o amendoim e depois tampando ele. E daí, esse aqui eu já vou colocar na nossa cestinha. Então, vamos fazer mais um. Então, primeiro a gente coloca aqui. E daí é o que eu falei, né? Às vezes precisa abrir um pouco mais aqui essa parte de cima pra poder entrar o amendoim. Mas esses tamanhos aqui tá bem tranquilo. Porque às vezes o amendoim, ele fica empedrado, sabe? Vários amendoim juntos, e daí ele não entra. O nosso amendoim também, ele tá bem soltinho, então isso ajuda. Então, aqui eu já não vou colocar mais, senão fica difícil pra fechar. Então, eu apoio aqui, vou colocar o vermelho aqui nesse. Então, a gente passa aqui cola na beiradinha. Passou cola aqui na beiradinha, a gente vem aqui, segura aqui nas laterais e vai fechando. Ah, fala sério, é muito, muito, muito lindo isso aqui, olha. Isso aqui as crianças amam, é super legal pra você dar de presente pra alguém, porque é uma coisa caseira que você fez. Então, mostra que você tem cuidado, que você tem interesse, né, em contribuir aí pra Páscoa de alguém, fazer a pessoa um pouco mais feliz, que você se importa com essa pessoa. Olha, fica super lindo, gente. E daí, a gente vai colocando, então, os ovinhos aqui, ó, a gente vai acomodando eles. Então, como a gente tem bastante, vai encher aqui a nossa cestinha de ovinho. Agora, a gente vai precisar experimentar esse amendoim e eu vou mostrar pra vocês como que a gente abre aqui pra poder ver se esse amendoim ficou gostoso, porque tá muito fofo aqui esses nossos ovos, viu? Olha como ficou lindo os nossos ovos. Então, eles ficam cada um de um jeito. Então, tem alguns que a gente colocou aqui azul com verde, tem outros que eu pintei só de rosa, só de verde. Então, fica coisa mais linda. Olha a cestinha, toda decorada, igual eu ensinei pra vocês. E agora, a gente tem que experimentar pra ver se esse amendoim ficou bom. Então, aqui, ó, ele tá tampadinho, igual eu mostrei pra vocês como que faz. Aí, a gente fura aqui, né, a tampinha, abre aqui o papel. E daí a gente come o amendoim, né? Vamos ver se ficou gostoso. Tá muito bom, gente. Não ficou com muito açúcar em volta. Então, não tá enjoativo. Ele tá doce, mas não tá enjoativo. Porque ele não ficou com uma crosta de amendoim tão grande. E o que é importante, que eu não mencionei pra vocês, é importante que o amendoim, ele seja amendoim torrado. Não pode ser amendoim cru. Então, se você compra aquele amendoim de pacotinho no mercado, que vem com casca, você precisa primeiro torrar, tirar a casca, pra daí fazer. Em grandes cidades, normalmente você encontra aquelas casas de produtos naturais que você consegue comprar já o amendoim torrado, sem casca. Já facilita metade do trabalho, porque torrar e tirar a casca de amendoim é difícil. Então, ele precisa estar torrado, não pode ser cru, tá? Mas esse amendoim tá muito gostoso. Normalmente, eu não curto muito comer grande quantidade desse amendoim, porque ele é muito enjoativo, muito doce. Mas esse que eu fiz, eu coloquei uma quantidade muito legal aqui de açúcar e ele não ficou enjoativo. Super recomendo. E vocês viram como ficou bonito aqui a nossa cestinha.
Então as crianças vão amar, eu tenho certeza, e vocês precisam fazer aí na sua Páscoa também. E depois, se vocês fizerem, deixa aqui no comentário o que vocês acharam. É um pouco trabalhoso, mas é um processo super lúdico e dá pra você fazer aí em família. Eu espero que você tenha gostado da dica da receita de hoje. Não se esqueça de deixar seu like aqui nesse vídeo, se inscreva no canal para ficar por dentro dos próximos vídeos e principalmente, né, ativa o sininho, porque daí toda vez que a gente tiver um vídeo novo por aqui, você será notificado. E lembrando, os nossos vídeos vão ao ar às segundas e quintas-feiras às 18 horas. E eu te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau!